Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos aqui no programa Apito Final. Craque Neto aí se rendeu de vez ao Mengão após grande goleada. Que chocolate, que espetáculo aí do Mengão pelo Campeonato Brasileiro. Mas tá chegando aqui no canal pela primeira vez, deixa aquele like, se inscreva, deixa na opinião de vocês qual foi, na opinião de vocês, a nota aí dessa goleada do Mengão. De 1 a 10 aí, comente e deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante, seu feedback para o crescimento do nosso canal. Gente, o Rosenberg que tá lá na Neoquímica Arena. Ô Thiago, você que tá forte, tá bonitão, arrebentou lá em Orlando, passeando pra tudo quanto é lugar. Fiquei acompanhando você no Instagram. E você aí, conta pra mim essa goleada da equipe do Flamengo, que é líder da competição, porque o Cruzeiro me parece que tá ganhando, já acabou ganhando de 2 a 1 do Palmeiras. O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. Sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã, antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com Luizinha. Agora, a noite foi especial para 2 jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para 2 atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir. E fiz esse gol dedicado para ela, e esse gol representa muito para mim. O meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse, e aí dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, isso vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado. E foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu estava arriscando mais nos outros jogos e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz, mas teve outras chances de ampliar, com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou logo no início do segundo tempo, com 3 minutos. O Everton Araújo fez o segundo, depois Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto, e no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o quarto gol do Flamengo. Então foi uma noite assim realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5 a 0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos então, ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Mas o Flamengo chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras, o Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato, o Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11 e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Ô Thiago, o primeiro gol que eu fiz na minha carreira foi, eu tinha 16 anos e 8 meses, foi Guarani e Juventus na Rua Javari. A gente perdeu o jogo de 2 a 1 e eu que fiz o gol pelo Guarani, e me recordei aqui há quantos anos? 42 anos atrás. Há 42 anos eu fiz o primeiro gol da minha história. Que você não ia esquecer. Jamais, garotinho. Ô Thiago, eu continuo firme e forte, obrigado pelas suas informações todas. Tamo junto e misturado e arrebenta aí na Band, hein? Sempre um prazer, craque. Um beijo pra vocês, um bom domingo.
Vou tirar você daí e vou trazer você para São Paulo também. Tá bom? Se prepara aí, que aqui o pau tora, velho. Aqui ninguém vai ficar fazendo exercício, vai pra praia todo dia, é abdômen. Aqui, velho, aqui você tem que correr e ficar... E esse é danadinho. Esse é danadinho. Esse é danadinho. Vamos lá. Pra eu voltar depois pro Corinthians, mas uma pitata, vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Pra mim, o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras está na frente. Mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas Fortaleza... Não tá legal. Não tá legal. Tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo, eu não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Alê? Bragantino, o Alê Goiás. Goiás, grande Alê, mostra o filho do líder da Série B. Ô moleque bonito, hein, rapaz? Sei lá. Tá cabeludo. Tá aí o Alê fazendo jornalismo, se formou em medicina, o vô dele. Um dos maiores médicos. Sim, que meu é o pai seu fez papai. Um trabalho fantástico. E hoje ele tá fazendo na FAAP, lá com o CG. Só não acompanha o CG na noite, tá? Quando o CG pedir pra você ir tomar um negócio, querer sair, Cuidado. Fica quietinho, não sai, que senão é problema pra você. Principalmente de carro. Principalmente de carro. Voltando pro você, Agora é o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse com o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza, é uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe Luiz e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido, contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós estamos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço mudo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que pode um abraço. Eu acho que nós, a única coisa, nós... É um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Exato. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão. Mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro céu, Maria. Eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátira na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece com outros clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro... Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vamos botar o Cruzeiro também. Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos... Abriu. Quem está na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Mas o Cruzeiro, o Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo. Na sua casa, mas venceu. Fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente está colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy. Desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração
bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita da ajuda do clube. Ele que manda, no Do Cruzeiro... dinheiro do clube. Não necessita do caixa do clube, Sim. né? Então, coincidentemente, mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas o campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos ter 27. surpresas aí depois da janela de contratação e do Mundial de Clubes. Vamos lá, voltando aqui pro Corinthians, né? O Rosenberg tá lá com a gente lá, meu querido Hernani. Com Cebolinha, aí, enfim, troca de passes envolvendo a defesa adversária. E no segundo tempo foi justamente o contrário, né? Foi mais pelo lado direito com o Varela, que se destacou um pouco mais. Então, era esse tipo sim, de apresentação que a torcida do Flamengo esperava. Uhum. Gustavo Zupac, diga lá. Você acha que o mau desempenho na primeira semana teve efeito, no caso, hoje, positivo? Acho que sim, Pirral. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Embora esse venha sendo um padrão, né? É um Flamengo... E é difícil, acho que a grande questão, e nem o Felipe tem essa resposta, nem sei se ela existe de maneira mais objetiva... Por que é que é um time tão bipolar nas duas competições que são concomitantes, assim, né? Elas estão paralelas e o Flamengo ele é diferente em termos de rendimento contra adversários, às vezes, de nível similar, né? O Juventude não é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas contra times também fracos na Libertadores, você viu jogos diferentes, né? O Corinthians foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã e o Flamengo fez o que se esperava. O Deportivo Táchira, o Central Córdoba também são times frágeis, se colocaram como times frágeis nesse jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo não conseguiu, né? Contra a LDU foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente... Claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante, com recurso técnico, os dois zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe, pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência para o Varela quase marcar um gol. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele, o Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória. A gente pode ver os melhores momentos. É tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. Geode tem a resposta por que o Flamengo da Libertadores é um e do Brasileiro é outro? Bem diferentes? Então, Plihal, boa noite para todo mundo. Primeiro que eu acho que a irregularidade ela é padrão no futebol brasileiro e tem que ser. Ninguém vai jogar a mesma coisa o tempo todo, porque não dá para jogar a mesma coisa o tempo todo por motivos óbvios, né? É muito jogo o tempo todo, jogos valendo. Então acho que assim, é normal que você jogue mais num momento, menos no outro. No caso do Flamengo, evidentemente, chama atenção o fato de que os piores jogos tenham sido os jogos da Libertadores, que até poderia ser tratada, né? Embora não tenha sido isto anunciado pelo Flamengo, pelo contrário, poderia ser tratada como prioridade. Eu acho que talvez na Libertadores uma certa soberba poderia justificar essa postura. Assim. O Flamengo, é bom dizer, ao contrário de temporadas anteriores, o Flamengo disse antes do início dessa temporada que o Campeonato Brasileiro, é claro que quando fala vai ser prioridade, não quer dizer que você vai ser prioridade em detrimento da Libertadores, mas quer dizer que ela não vai ficar atrás da Libertadores. E para olhar o copo meio cheio, eu acho que é isso. É um Flamengo levando muito a sério um campeonato que tem que ser levado muito a sério pelo Flamengo desde sempre. Eu sempre defendi a tese de que quem tem o melhor elenco de qualquer campeonato, cara, tem que olhar para o campeonato nacional, para a liga por pontos corridos. E atropelar. E assim, como a sua grande... Como quem diz,
neste campeonato, se eu jogar ao máximo, ninguém ganha de mim. E acho que era isso que faltava para o Flamengo nas temporadas anteriores. Dessa vez a gente está vendo o Flamengo jogar tudo no Brasileiro, jogar menos na Libertadores. A notícia boa é, jogou menos, passou. Vamos ver o sorteio de amanhã, o que vai dizer para a Libertadores. Mas, de qualquer maneira, encerrar metendo 5-0 essa primeira parte de Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito positivo. Não só para depois, para a volta do Brasileiro, quando o Flamengo pode ser líder, mas também para o Mundial, porque o time vai com confiança. Sobre isso que você falou, sobre como encarar o Campeonato Brasileiro e também levar a Libertadores, que é um objetivo indiscutível e inegável, o que é estranho, curioso, né? Estranho do ponto de vista da gente não conseguir entender, é que, principalmente a partir do momento em que a fase de grupo se tornou perigosa para o Flamengo, os jogos, na hora, naquele instante, ganharam um aspecto de decisão que as partidas do Campeonato Brasileiro não têm. Sim. Ok, teoricamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro valem a mesma coisa, todos eles são importantes no sentido de ganhar ou perder o troféu. Mas esse ambiente de jogo decisivo, ele só está instalado em algumas partidas e na reta final, quando tem dois concorrentes, às vezes. Você acha que esse caráter decisivo do jogo pode dar uma travada no time? Alguma coisa está acontecendo. Coisa, né, André? Se a gente olhar, o Flamengo não jogou, acho que uma partida bem na Libertadores. Então, contra a LDU. A LDU na volta. Agora, mesmo, sei lá, o jogo contra o Tátira fora, que se não me engano foi o primeiro. Ganhou no fim. O Azero tomou a bola na trave no último instante. E não tinha o caráter decisivo, né? Eu acho que assim, essa é a coisa. Não dá também para afirmar que é só o caráter decisivo. Eu até acho que isso que o André falou, a gente viu em alguns momentos do jogo contra o Tátira, notadamente nos 10 minutos finais, que ali tinha até uma tensão e um nervosismo. Mas os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores não eram, de maneira alguma, jogos com caráter decisivo, porque a gente nem dizia, né, que o Flamengo ia ter qualquer dificuldade para se classificar ou até mesmo para ficar na primeira colocação. Então, é difícil. Acho que assim, muitas vezes a gente procura resposta para tudo, mas como disse o Zupac, o próprio Felipe Luiz não deve saber o porquê dessa diferença tão grande. Mas, assim, a primeira parte da temporada, se é que dá para chamar isso de primeira parte, se encerra muito bem para o Flamengo, porque com grandes chances de terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e indo para o Mundial cheio de confiança. É um time que recuperou os lesionados, se classificou, não da forma que gostaria, mas conseguiu se classificar. Recuperou os lesionados e pode terminar na ponta do Brasileiro. E tem nos enfrentamentos contra as melhores equipes, o time tem respondido bem. Eu acho que é essa a resposta. O desnível técnico. Exato. O que para o Mundial... Assim, por um lado, o Mundial tem o caráter dos jogos de grupo da Libertadores e aí isso pode ser um complicador por essa pressão. Mas, por outro lado, são enfrentamentos no nível técnico mais alto, onde o Flamengo vai jogar contra times que vão jogar e vão atacá-lo também. Isso para o Flamengo é interessante. Conheceu nessa madrugada o seu último adversário. Surpresa, na fase viu? de grupos, o Los Angeles FC. Jogou muito bem contra o América do México, América do Jardine. Derrotou o América por 2-1. O LAFC do goleiro Loris, do centroavante Giroud. Joga ainda, hein? Do centroavante Giroud, do Igor Jesus, volante que era do Flamengo, inclusive, do Marlon, que era zagueiro do Fluminense. Um ponto que me chamou a atenção, e eu estava dando uma olhadinha nos jogos recentes do Flamengo, se a gente tirar o jogo contra o Botafogo, o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, foi 4-2, time mexido, confronto resolvido. O Flamengo, exceção feita a esse jogo, são 6 jogos seguidos sem sofrer gols. A gente fala muito e hoje, claro, o poderio ofensivo do Flamengo... 4 vitórias seguidas. O poderio ofensivo do Flamengo no jogo de hoje, claro, ele é o assunto principal. O Flamengo amassou o Fortaleza, mas é um time que tem conseguido nesses jogos, através do seu poderio ofensivo, se defender muito bem, né? Então é um time que toma poucos gols, não porque se defende bem através da marcação, obrigatoriamente, mas porque se defende bem incomodando o adversário. E hoje, mais uma vez, teve aí o Fortaleza algumas chances, mas sofreu pouco. Então o Flamengo vai chegar no Mundial com uma defesa muito sólida. Não por acaso, a sua linha defensiva quase inteira convocada para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Acho que assim, se você olhar para os zagueiros e para os laterais, hoje o Flamengo tem na sua linha defensiva uma grande força, inclusive do ponto de vista criativo. Tem quantos jogadores, além dos 5 da seleção brasileira, convocados para essa data FIFA? Você tem de cabeça isso? Não, porque o Pulgar estava lesionado, então não sei se ele foi convocado. Teve a questão com o Plata, né? Arrascaeta. A lista do Uruguai já saiu ou não vi? Não vi. Já saiu. Amanhã começa para na data FIFA tudo correr bem, né? Eu sei que teve a questão do
aspecto físico, sempre tem isso. Agora, vem cá, Jailson, será que o Pedro... 2 semanas é uma eternidade no futebol, até a estreia no Mundial. Será que o Pedro vai ser reserva no Mundial? Não sei, porque o Bruno Henrique também não vem vivendo um bom momento, né? O Bruno Henrique hoje teve lá as questões com o árbitro, principalmente, né? Que ele estava reclamando com o árbitro desde o início da partida. Mas nos últimos 2 jogos que o Pedro participou, né? Um pouco mais ativamente, justamente que o Felipe Luiz reclamou com ele depois lá da partida em relação a entregar um pouco mais fisicamente e marcar um pouco mais em cima, hoje o Pedro fez. Ele rouba a bola ali do Zé Wellington e consegue dar o passe de calcanhar para o Luiz Araújo. No jogo anterior a mesma coisa. Então acho que o Pedro ele entendeu o recado do Felipe Luiz e tem se desenvolvido um pouco mais nessa questão do sem bola, de marcar ali um pouco mais à frente. Não tem a mesma mobilidade, né? A mesma mobilidade do Bruno Henrique, obviamente, não vai ter, mas é o cara da posição, é o 9 que o Flamengo tem. Vamos ver se até lá, né, em 2 semanas, se o Pedro... Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal com essa grande vitória aí, espetáculo aí do Mengão pelo Campeonato Brasileiro. Que goleada, velho, que goleada aí do Mengão aí, rapaz, show de bola, reassumiu a liderança no Campeonato Brasileiro, goleando aí um adversário difícil, não foi qualquer adversário aí que o Mengão conseguiu vencer o Fortaleza, rapaz, pela 11ª rodada, e agora é líder do Campeonato Brasileiro com atuação aí, que podemos dizer uma atuação de gala, valeu o ingresso aí, é isso que a torcida rubro-negra gosta, que espera desse time, garra até o final, determinação. Esse time tem, a gente sabe que tem jogadores para isso. Tem Luiz Araújo, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Gerson. Cara, é um time aí, se encaixar no Campeonato Brasileiro, vai dar trabalho para os rivais. É muito bom esse Flamengo, O Flamengo encaixando aí depois desse Super Mundial. A gente sabe, o Super Mundial é difícil, vai pegar muitos times qualificados da Europa. Mas se o Mengão aí, velho, conseguir manter esse ritmo aí no Campeonato Brasileiro, na volta na Libertadores, tem tudo aí para ser um ano inesquecível no comando aí de Felipe Luiz. Essa atuação foi de gala, 5-0, ficou ainda barato, poderia ter sido mais aí para o nosso Flamengo, hoje vencendo no Maracanã. A torcida saiu feliz demais aí com esse resultado aí do Flamengo. Então, galera, se você chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, quiser nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.